Fala aí galera, beleza? Quem fala sou eu, Edu, que vai mais um vídeo, rapaziada, no canal Forigo Fute. Família, hoje mais uma visão de cartão pra vocês. Bora passar as dicas, falar da última rodada e simbora falar dessa próxima rodada, beleza? O time na última rodada diminuiu o patrimônio novamente, gente, tá uma tristeza, tá uma depressão esse patrimônio. Eu tô me sentindo mal de estar passando essas dicas pra vocês, tá perdendo patrimônio, tá fazendo um bom time. Eu tô irritado comigo mesmo, não sei o que tá acontecendo, eu estou maluco, né? Mas eu acho que vamos retomar o bom caminho, espero voltar a mitar a partir dessa rodada, tá? E também com foco em valorizar, né? Porque tá complicada a situação das cartoletas, né? Última rodada, 44 pontos, né? Perdemos cartoletas, como eu falei já, 44 pontos, 92. A gente não foi com ilhas laterais, né? Na lateral, tá? Isso foi um erro meu, né? Eu não confiei claramente no Cruzeiro. Né? A nossa zaga, o Flamengo perdeu o SG, né? O Rossi ainda foi bem, né? Meteu 5 defesas, foi muito bem. Os laterais, né? Se já se pegou o SG, teriam feito uma pontuação boa, né? Mas o Palmeiras passou nem perto de pegar e o Flamengo muito menos. Né? O Fabrício Bruno foi muito mal. O Alan Franco ainda perdeu um SG no final da partida por causa do Jandrei, né? Então é impressionante. A gente ia valorizar legal com o Alan Franco se ele fizesse pelo menos 5 pontos, né? No meio de campo, fomos bem com o Lucas Moura e o Matheus Pereira, que deu uma salvada na pontuação, e é claro com o Pedro no ataque, né? O resto foi muito mal, né? O Caleri não fez gol, o Estevão começou jogando, né? O Jean Lucas não foi bem, né? E daí a gente não teve muito o que fazer, tá? A rodada foi ruim e é arrumar nessa daqui, tá? No gol, rapaziada, vamos passar as dicas. Tem goleiro no dúvida que seria meu goleiro, mas eu, né, provavelmente não joga, tá? Então eu vou até deixar aqui já também o prováveis, o jogadores news, tá? No gol, rapaziada, eu acho que o Everton é uma opção interessante, tá entre os mais escalados, tá? O goleiro mais escalado, na verdade, tá? Eu acho que é uma boa opção. O Palmeiras é muito favorito contra o Corinthians, fez um jogo ruim contra o Fortaleza, porém tava com alguns desfalques, poupou o jogador, né? Então o time não foi bem, tá? Mas eu acho que o Everton contra o Corinthians é uma boa opção, tá? Acho que interessante. O João Ricardo é uma baita opção, na minha opinião, porém tá muito valorizado. Eu não vou botar um goleiro que acabou de fazer 12 e que com certeza vai desvalorizar, né? Eu não acho que o João Ricardo vai passar disso, tá? Mas eu acho sim o SG do Fortaleza um bom SG. E pra mim, a opção de SG do Fortaleza, a melhor opção é o João Ricardo, né? Então, fica meio complicado apostar nele. O meu goleiro para rodar seria o Everson, porém vocês estão vendo um filtro de dúvida nele. E aqui no Jogadores News, o goleiro titular é o Matheus Mendes. Então eu que não vou confiar no Everson, eu poderia botar o Everson e botar meu outro goleiro que eu quero colocar. Poderia. Eu posso até pensar em fazer isso ainda. Talvez eu faça isso. Porém, por enquanto eu não vou estar indo com ele porque eu tenho que ver também a questão das cartoletas. Porque talvez meu time não consiga encaixar o Everson se eu botar ele, eu talvez não consiga encaixar outras posições, beleza? Mas o Everson, pra mim, seria a melhor opção, tá bem desvalorizado. Eu acho que é um SG interessante do Galo contra o Atlético Goianiense, tá? Então eu acho interessante. Se vocês quiserem com o Matheus Mendes, pode ir, um goleiro barato, porém tá muito valorizado. Eu não vou com ele por causa disso só, porque senão eu iria com ele tranquilamente. Ele meteu esses 11 pontos por causa da defesa de pênalti, né? Então deu uma ajudada a mais com 7 pontos na última rodada, tá? Então eu não vou com ele pela questão da valorização dele, né? Tá muito valorizado. Não vou com ele, eu quero tentar buscar umas cartoletas nessa rodada e já começar pelo goleiro, tá? Outras opções boas, acho que o John é interessante, porém é clássico, eu não arriscaria, tá? Porém, eu acho que o John acho que seria uma opção viável. O meu goleiro vai ser o Rossi. De novo com o Rossi, ele fez muita defesa. Se você olhar quem foi o goleiro que enfrentou o Cruzeiro na última rodada, Léo Link. Léo Link tomou gol e mesmo assim fez 3 pontos. Então, fez a defesa, o Cruzeiro cria, o Flamengo sofreu na marcação. Eu acho que o Rossi pode pegar esse dia, mesmo sendo um confronto complicado, mas defesas com certeza ele vai pegar, tá? Então eu vou tentar pegar o Rossi por causa desses pelo menos uns 5 pontos. Nem que ele não valorize, se ele mantenha 5 pra mim tá ótimo, tá? Eu vou tentar pegar o Rossi, essa questão de tentar valorizar se der, mas também pegar um goleiro que eu acho que é confiante, tá? Confiável pra rodada, tá? Outra opção que eu vou passar pra vocês, que pra mim é um diferencial meu, seria o Marquezinho, tá? Eu tô tentando confiar nesse Grêmio contra o Fluminense, disputa o 19º contra o 20º, né? O vice-lanterna contra o lanterna mesmo, né? Porém, o Fluminense tá muito ruim ofensivamente. O Fluminense entregou finalizações pro Lucas Arcanjo na última rodada, coisa que não tava entregando, né? Então, o Marquezinho, pra mim, em casa, eu acho que é interessante. Eu acho que pouca gente vai de Marquezinho, é uma opção viável e que pouca gente vai falar e que eu acho interessante pra rodada, tá? E daí que a gente tem um confronto que pode ser bom pra goleiro, o Lucas Arcanjo e o Léo Link. Porém, eu tô muito em dúvida nesse jogo. Eu queria ter colocado defensor do Atlético, mas eu queria colocar também o cara ofensivo do Vitória. Então, né, eu tô numa sinuca de bico que eu não sei em quem confiar. Eu não sei em confiar mesmo no Atlético ou no Vitória. Porém, acho um confronto legal e que pra mim eu acho que o Léo Link seria interessante. Porque tá entregando defesas, não tá conseguindo pegar SG, mas olha aqui, sem SG 3, 5, 3, não negativa, não vai mal. Aqui na real ele fez 0 pontos, né? Mas ele não consegue, ele não negativo, ele às vezes faz defesa, né? A maioria das vezes faz defesa. Então eu acho interessante o Léo Link nessa rodada, tá? Laterais eu vou começar primeiramente com o Piquerez de novo. O Piquerez valorizou um pouco na última rodada, ainda tá tranquilo de valorizar. O Piquerez fez uma boa pontuação, já consegue valorizar bem. Eu acho que tem muito potencial. O potencial ofensivo do Palmeiras é muito grande e defensivo também contra esse Corinthians fraco, né? Não fácil, mas fraco. Eu acho interessante o Piquerez para a rodada, tá?
Ah, não ia falar do Willian? Não vou, não vou. Eu acho isso interessante pra caramba, pela questão de tudo que envolve ele. Tem 34 assistências, 34 desarmes em 11 jogos, tem 2 gols, 2 assistências, tá numa fase maravilhosa. Porém, contra o Flamengo em casa, eu não vou apostar no Cruzeiro, infelizmente, tá? Mas o Willian, pra quem quiser ser o corajoso de plantão, pode ir. Outro que, se você quiser ser corajoso, você pode ir é o Bruno Pacheco, né? Tá bem valorizado, porém o confronto é bom, meteu o gol e pegou esse G, é um cara que vira e mexe faz boas pontuações. Não sei se vai manter pra essa rodada, porém acho sim uma opção interessante. Outros laterais interessantes. O Capixaba contra o Cuiabá achei interessante, porém a fase do Bragantino é muito irregular, não tá conseguindo pegar tantos saldo de gols, porém o Capixaba tá entregando em desarmes, né? Então tá fazendo boas pontuações. E se eu não me engano, o Atlético, o Bragantino, olha, se eu não me engano, o Bragantino vai jogar com o Juninho Capixaba mais avançado. Se jogar mais avançado é mais interessante ainda, né? Então você tem um cara quase de meio de campo e o ataque, né? O Juninho Capixaba. Então seria uma opção viável se você fizer uma aposta, acho o Juninho Capixaba interessante. O René, né, pela questão da média básica, é interessante. O Criciúma não é um adversário fraco, né? Mas também é um adversário que o Inter pode vencer até mesmo pegar esse G. Então o René pode ser uma opção interessante. O Esquivel, pra mim, é uma opção, 6 pontos, sem fazer nada. Tá? Acho bem interessante, tá desarmando, tá dando assistência. É um cara interessante, e é um confronto em aberto. Porém, eu acho que é difícil pegar esse G. O Vitória tá fazendo gols. Então eu ficaria de olho, mas o Esquivel sim é uma opção interessante, uma opção viável, que eu até pensei em colocar no time. Eu só não vou colocar porque eu vou ter que ter alguém no Flamengo nessa lateral, né? Eu tô entre o Ayrton Lucas e o próprio Wesley, tá? O Ayrton Lucas está no mais calado, então eu vou com o Wesley, não porque, nossa, não porque eu quero, nossa, é um grande diferencial, mas porque o Wesley tá desvalorizado, o Wesley tá fazendo média básica, o Wesley também tá sendo ofensivo, ele tá trazendo uma boa pontuação. Então se ele pegar o SG e mais alguns exames, já tá ótimo. Então eu vou tentar pegar o Wesley por estar mais barato que o Ayrton Lucas e também por estar desvalorizado. O Ayrton Lucas também está, porém o Ayrton Lucas está mais caro e está entregando menos nas últimas rodadas. Então eu vou estar confiando no Wesley e vou fazer um diferencial do mais escalados, além por causa das cartoletas, mas também porque é um jogador que está até rendendo mais que o Ayrton Lucas. Aí vai lá, o Ayrton Lucas vai dar 3 assistências e acabou com o jogo, né? O Ayrton Lucas quase fez uns gols aí finalizando na última rodada. Ele foi bem, tá? Nessa questão de finalização. Porém acho o Wesley mais, tá mais regular, tá? Outras opções laterais, aqui eu ficaria talvez com o Mariano, tentando pegar um SG do Galo, só por isso, tá? Porque o Mariano não entrega muita coisa. E seria praticamente isso, tá? Eu não confiaria em mais outras opções. Pra mim, eu acho que eu dei opções muito boas. O Wesley é muito boa, o Ayrton Lucas é muito boa, o próprio Busto acho que entraria nessa opção, mas o René talvez seja melhor, mas o Busto tá sendo consistente, né? Você vê aqui 5, 5, 7, mas aqui é com SG, se eu não me engano, tá? Mas acho que o Busto é uma opção interessante, se tiver uma opção interessante, o Mike se jogar uma opção interessante, mas eu acho que joga o Rocha, ou o Rocha tá suspenso? Acho que não, o Rocha não tá suspenso. Tem que ver quem que joga, cadê aqui? Eu passei do Palmeiras? Não. Quem joga é o Rocha, aparentemente, pelo Joga da News, mas ficar de olho se não joga o Mike não mesmo, tá? Mas se jogar é uma opção interessante, o cara que chega bem ofensivamente, tá? Mas como eu falei, tem opções boas, Esquivel, o René, o Piquerez, o próprio Williams, você fazer uma aposta, o Capixaba, passei muitas opções boas, não precisa de colocar os caras tão lá pra baixo se quiser, tá? Zagueiros, vamos botar fio de dúvida nos zagueiros, que já tem o Murilo aqui. Se você tiver dinheiro, o Murilo pra mim é uma boa opção. Porém, tem essa dúvida se jogar ele ou o Vitor Reis, né? Porque o Murilo saiu do jogo machucado, porém eu acho que não é nada demais e deve jogar, tá? Eu tô nesse feeling, né? Eu acho que não foi nada de muito grave, tá? O Léo Ortiz, que tá no mais escalado, agora virou dúvida, tá? Tem até eu dar uma olhada aqui no time do Flamengo. Ele tá pra jogar de volante, né? Então, ainda assim tá aqui. Não que eu não vá recomendar o Léo Ortiz, mas eu fico nessa dúvida aí. Eu não tô muito afim do Léo Ortiz, não, nessa rodada, tá? Eu acho que temos zagueiros melhores. O Kaique Rocha, pra mim, seria uma aposta muito boa. Meteu 4,40 sem saldo de gols, tá? Nesse último jogo, eu acho interessante. Aqui tinha decaído um pouco de pontuação, mas ele ainda assim é um cara que entrega bastante. Eu acho que esse SG do Atlético seria um diferencial pra você que quer ir com ele, tá? Porque eu acho que é provável esse SG, porém é difícil ainda. É provável, mas é difícil. Você entendeu? A lógica? É complicado esse SG. Mas eu acho que é possível sim, tá? Além deles, o meu zagueiro de novo vai ser o Naves. Tô mantendo o Naves, ele ainda entrega a pontuação. Tô louco pra ele pegar um SG e meter uns 8 pontos que nem meteu aqui, tá? Eu acho que é possível pegar esse SG contra o Corinthians e talvez tentar pegar uma bola aérea. Ele não é tão bom na bola aérea, mas nos desarmes ele vai encarar quem aqui na zaga? Ele vai encarar o Iroberto. Pô, o Iroberto pra ele é uma mata. Já pegou o cara pior e desarmou o cara pior, tá? Então, acho interessante o Naves. O Pedro Henrique pra mim é uma opção interessante essa rodada. Se quiser apostar no Bragantino, é interessante. Um cara que sempre entrega boas pontuações, tá? Mas meu outro zagueiro vai ser o Igor Rabel. Tá no mais calado, está negativado na última rodada, tá? Vou tentar mais por causa do SG do Galo. Como eu troquei o SG aqui do. Eu tava com. Vocês não estavam com vocês, estavam com o Kaique Rocha, tá? Eu tava com o Kaique Rocha do Atlético. Então eu poderia muito bem botar o Igor Rabelo e botar o Léo Link. Porém, não tô tão confiante assim nesse SG do Atlético. Eu ia botar mais o Kaique Rocha por causa também da média básica. Então, né, por isso que eu tô trocando o goleiro. Eu não tô confiando no Atlético mais nessa posição de goleiro, beleza? Mas vou com o Igor Rabelo na posição.
Se quiser fazer outras apostas, aí realmente foi isso que eu falei mais pra frente, tá? Mas assim, eu acho que o próprio Fabrício Bruno poderia ser uma opção interessante por causa do SG, tá? Mas eu acho que os meus zagueiros podem entregar melhor, né? Tô indo com 2 zagueiros baratos e bons, tá? O Rabelo e o Naves não entregam tanto, mas é mais pelo SG, beleza? Com o Flamengo eu já não vou triplicar o Flamengo nem ferrando, tá? Já tô com o Wesley Rossi, tá muito bem servido. Meio de campo, o geral tá indo com o Lucas, acho que sim é uma boa opção. Meteu assistência na última rodada, né? Um cara ofensivo do São Paulo que dá pra confiar. Porém, não vou apostar contra o Bahia. Acho um jogo complicado de se apostar tanto pra um lado, tanto pro outro. Então eu vou passar o Lucas, mas entendo quem coloca, eu acho assim uma opção interessante, tá? Alan Patrick acabou de voltar, meteu gol, né? Perdeu pênalti, né? Também, mas meteu o gol no rebote, tá? Mas eu acho uma opção interessante, mas não vou ir com ele, não. Não tô tão confiante nesse Inter ainda, não. Beleza? Vou estar com o Rafael Veiga, que é sempre muito bom nos clássicos, tá? Entrou no segundo tempo, meteu 4 e 10 pontos, tá? Muito bom. É um cara que finaliza bastante, é um cara que pode bater pênalti. Eu não sei se vai bater ele ou o Piquerez, mas por via das dúvidas estamos cercando o potencial de pênalti do Palmeiras, tá? Então o Veiga tá numa fase muito boa, vou estar com ele. Nossos outros dois meio de campo são duas apostas. Um tá no mais caso, mas eu acho que ainda aposta. Só que eu tô em dúvida entre ele e outro jogador. Eu vou falar quem que eu tô em dúvida, tá? Mas nosso outro meio de campo vai ser o Cristaldo do Grêmio, tá? Um jogo que pra mim vai ser aberto. Os dois times estão numa fase muito ruim. Mas o Cristaldo é um cara que sempre entrega muito bem. Meteu o gol, acho, na última rodada, se não me engano. É o cara que tá valorizado, porém, pra mim, é um diferencial meu que eu vou tentar arriscar. Tá, o Fluminense tá muito mal defensivamente. O Cristaldo sempre tem uma regularidade boa. Eu acho que provavelmente a gente vai perder cartulinas com ele. Porém, nosso resto do time tá muito cercado de jogadores desvalorizados. Então é interessante eu fazer essa estratégia. Vou estar com o Cristaldo. Acho o Lucas Evangelista uma boa opção, porém ele tá fazendo essas pontuações pra ele meter o gol nessas últimas rodadas, tá? Mas eu acho interessante. Uma dessas meteu assistência, não sei qual foi das três. A última ele meteu gol, daí entre essas duas eu não sei sinceramente. Mas é sim uma opção interessante, tá? Porém, eu ficaria de olho, porque não é das mais confiáveis. O Jadson eu acho uma aposta interessante, tá? Eu acho que é um jogo bem aberto entre Fortaleza e Juventude. O Aníbal, que é o primeiro volante do Palmeiras, meteu 5 pontos, então o Jadson acho que pode meter isso também e até mais. Um cara que tem potencial pra isso, desarma muito, tá? Então acho que pode ser uma aposta interessante pra soldado e que pouca gente vai falar. E daí aqui tem os meio-campistas do Vitória que eu estaria nessa dúvida. Eu tô com muita vontade de ir com o William Oliveira. Eu tô me segurando pra não ir com ele, tá? O cara é simplesmente um dos artilheiros do campeonato com 5 gols. Tem desarme. Pega um confronto que eu acho que vai ser aberto entre o Atlético vai ser meio aberto com o Atlético Paranaense. O Vitória deu uma melhorada boa no campeonato, né? Então, e vem desvalorizado, né? Então, o William vem de 3 pontuações muito boas e 2 pontuações muito fracas, né? Então, eu tô muito pensando em com o William Oliveira. Por enquanto, eu tô indo no tranquilo. Eu estou indo com o Pochettino, que tá no mais calados, tá? Acho o Mateuzinho também uma boa opção. Um cara que puxa a responsabilidade do Vitória. Um cara que até joga mais avançado do que mostra a escalação, né? Ele joga mais de ponta, o William Oliveira joga mais no meio, mas o Mateuzinho cai mais pela direita, né? Pegando o Esquivel, tá? Mas eu tô indo com o Pochettino é um cara que tá entregando pontuações, porém a minha dúvida sincera da rodada é Pochettino e William Oliveira, tá? Muito minha dúvida da rodada é essa daí, William Oliveira ou Pochettino, tá? Tô muito afim de fazer essa aposta no William Oliveira, tô nessa dúvida, aí vocês vão ter que saber no Instagram antes da rodada fechar, beleza? Outras opções aqui que são interessantes, tá? Aqui pra baixo daí eu acho que a gente vai ter o Pikachu, que meteu 2 assistências contra o Palmeiras, tá? Mas ele vem numa sequência muito ruim, é mais pelo confronto, que o Fortaleza pra mim é favorito, mas nada demais. Fez uma ótima partida contra o Palmeiras, porém o Palmeiras jogou muito mal também, tá? Tem que destacar isso também. E aqui pra baixo outras opções aí começa a ficar complicado, gente. Eu não apostaria, eu ficaria nos mais escalados mesmo, né? O, os três, né? O Lucas, o Rafael Veiga e o Pochettino, e mais as duas apostas que eu falei em minha, né? O William Oliveira e também o Cristaldo, tá? Ou até mesmo o Evangelista, poderia ser uma aposta boa, Jadson poderia ser uma aposta boa. Essa pra mim são as melhores opções de meio-campistas para a rodada. Ataque a gente vai com o seguinte: não iremos de Hulk, o jogador mais caro da rodada, a gente não vai, porque tá mais caro, tá valorizado. A gente tá tentando focar nas cartoletas pra essa rodada também, além de pontuação. Então a gente não tá deixando ele escalar um bom time por causa de cartoleta. A gente botou o Cristaldo aqui, que é a minha aposta pra rodada que tá valorizado. E o resto do time é um time normal que daria pra qualquer pessoa que não tá pensando em cartoleta fazer. Então eu não vou com o Hulk, porque eu tô mais confiante na fase do Paulinho. O Paulinho não deu assistência no último jogo, o Hulk deu assistência no último jogo, tá? Porém o Paulinho tá rendendo até mais. 4 gols no campeonato, uma assistência, 12 finalizações, tá rendendo muito, tá desvalorizado. Eu vou com o Paulinho nessa rodada e vou fazer o diferencial do mais calados, é claro. Tá Paulinho e Hulk, eu só vou com o Paulinho, não vou com o Hulk, tá? O nosso outro atacante vai ser o Pedro. Não tem como nem com o Pedro, né? Tá metendo gol toda rodada, tá metendo assistência toda rodada, 5 gols e 4 assistências e mais 16 finalizações. Não tem como tirar o Pedro do time, vai estar novamente no time para essa rodada. Outras opções interessantes, tem o Tiquinho, que voltou e metendo gol agora, tá? Acho que pode ser uma opção interessante. Temos também os atacantes de São Paulo, né? Luciano e Caleri, se fazer uma aposta, não confio tanto, tá? Acho uma rodada difícil, o São Paulo não tá fazendo uma boa atuação nos últimos jogos, tá?
Tem o Lucheiro, que meteu 2 gols no Palmeiras, tá? Poderia até ter metido mais, tá? Eu acho que ia ser uma aposta interessante, porém o Lucheiro, se não fizer gol, não faz pontuação, tá? Então seria muito pelo gol. Eu aqui tô indo com atacantes que pontuam mesmo sem o gol até, tá? E que participam de um time que são mais ofensivos, tá? Outra opção interessante, eu acho que o Luiz Araújo também seria uma aposta interessante, porém eu acho que quando você tem o Pedro, não dá pra apostar no Luiz Araújo. O Breno Lopes seria uma aposta legal, se quiser fazer, eu acho interessante, porém também tá valorizado, porém o Breno Lopes vem numa sequência boa de pontuações, né? Vem numa média muito legal. Temos também o Mastriani, que eu acho que é uma aposta legal também. Como eu falei, um jogo muito aberto entre o Vitória e o Atlético. Eu não vejo um jogo que alguém vai pegar o SG, talvez. Então o Mastriani pra mim é bem interessante e eu acho que pouca gente vai. Então se quiser ir com o Mastriani, eu acho que recomendo o Mastriani pra essa rodada, tá? E daí aqui pra baixo tem outras opções e tá meu atacante aqui. Estevão, muito desvalorizado pra essa rodada, muito mesmo. É um cara que vem numa fase maravilhosa em questão de pontuação, pega um Corinthians muito fraco e que ele jogando o jogo inteiro deve fazer alguma coisa, ainda mais que o Palmeiras tendo um esquema tático decente, daí o Estevão consegue sim fazer algo, né, jogando desde o início. Flávio Clóvis também é uma opção interessante, uma aposta bem interessante, porém ainda tô mais com o Estevão, é o cara que puxa mais o jogo, que, né, pode dar assistência além de fazer o gol, tá? E aqui pra baixo daí tem outras opções, tem o Palácios, mas daí quando você tem Hulk e Paulinho, você botar o Palácios, pra mim não faz sentido algum, tá? Aqui ele meteu um gol e na outra dá uma assistência, tá? Mas mesmo assim não tem como pensar em Palácios no lugar de um dos atacantes do Galo, beleza? Então esse ficou o time. Treinador, se você tem dinheiro, pra mim o Abel é mais interessante, eu acho que até eu vou com o Abel, tô pensando se eu vou com o Abel ou não, eu tava com o Milito, tentando dobrar esse SG, pra mim faz mais sentido o Milito, na minha escalação, né, que a gente dobra o Galo, dobra o Palmeiras e dobra o Flamengo, eu acho interessante. Porém, eu tô pensando se eu vou com o Abel Ferreira ou não. Outros treinadores dá pra ir com o Abel, dá pra ir com o Tite, dá pra ir também com o Voivoda, acho também interessante, tentar pegar esse SG do Voivoda. Dá pra ir com o Milito, como eu falei, que eu acho que vai ser meu treinador mesmo, também e tá um pouquinho valorizado, tá? O Abel tá desvalorizado, né? Eu acho até vou pegar o Abel mesmo se manter esse time. Porque, deixa eu ver um negócio. Ó, na real, vamos fazer o seguinte, se eu for de Milito, e vamos fingir que a gente vai colocar o Everson. Dá dinheiro pro Everson. Dá dinheiro pro William Oliveira. Dá dinheiro pro Oliveira. Esse aqui pode ser uma variação de time, tá? William Oliveira e Everson, no lugar de Rossi e de Pochettino. Porém, a gente vai esperar. Eu não vou gastar esse dinheiro no Everson, sendo que se a gente pode colocar o William Oliveira e se a gente colocar o Rossi, a gente pode colocar o Abel, né? Então, assim fica melhor, né? Porque se a gente quiser subir o valor do Pochettino pro William Oliveira, que é muito baixo, a gente consegue, entendeu? Então, eu só vou botar o Rossi se eu tiver certeza que o Rossi joga, tá? Se eu não tiver certeza que o Rossi joga, eu não vou nem fazer isso. Porque daí eu prefiro ter o Abel, que o time pode entregar mais pontos do que o Galo, tá? Mas eu, por enquanto, tô com o Milito, tá? Minha prioridade é o Milito por causa do confronto ser mais fácil. Porém, né, eu acho que também o Palmeiras pode entregar a pontuação, tá? E a defesa do Palmeiras entrega mais pontos do que a defesa do Galo. Isso também me faz ter um a mais, né? Tipo, se perde o SG, o Rabelo, o outro zagueiro do Galo, que eu acho que é o Rômulo, o Mariano, não entregam tantos pontos que nem a defesa do Palmeiras pode entregar, né? Com o Murilo, com o Piquerez, com o Mike, com o Rocha, né? O Palmeiras traz muito laterais vindo do segundo tempo, então você entende que, tipo, o Abel é mais interessante, então não vale a pena colocar o Everson e eu não poder botar o coisa, sendo que o Everson provavelmente não joga, entendeu? Então eu até mesmo vou botar o Abel Ferreira, mudando aqui totalmente, dane-se, vou botar o Abel Ferreira de titular, tá? Porque daí se a gente quiser mesmo tirar o Pochettino, a gente consegue botar o William Oliveira sem a falta do dinheiro, tá? Então, como eu falei, tenho minhas dúvidas ainda, minhas dúvidas principais estão no Pochettino ou no William Oliveira, tá? Eu posso até trazer Pochettino e o William Oliveira, mas eu tô confiante no Cristal, tá? Acho interessante essa minha aposta, vai ser um diferencial meu pra rodada, tá? Então tô nessa dúvida de Pochettino ou William Oliveira, também vai fugir do mais caso, tem apenas o Veiga mais caso no meio de campo, né? A gente já tem uma diferença mais caso no ataque, que o Hulk não vai estar o Estevão, a gente vai ter com o Cristaldo, podemos ter com o William Oliveira, então são 3 já possíveis diferenciais, o Naves não está no mais escalado, o Rabelo tá, o Wesley é diferencial e o Rossi também. Então 6, mais da metade do time, né, a metade do time na real, porque conta com o treinador, né, diferente do mais escalado, então interessantíssimo, beleza? No gol, rapaziada, no banco, vou botar o Marquezinho, como falei, também é uma opção interessante, que eu acho que até tô pensando em colocar, é uma dúvida minha também, tô nessa dúvida, porém o Rossi pra mim é mais confiável, tá? Mas no lateral aqui é complicado esse lateral reserva, hein? Meu amigos do céu, que dificuldade. Vou botar o João Pedro, tá já pensando que, né, o Grêmio pode pegar esse time, eu vou botar o João Pedro. Tá, na zaga, não vou botar o Romulo, acho que provavelmente eu vou botar, tem o Brits também. O Brits não entrega nada, eu vou botar o Fabrício Bruno, tá bom? Por isso eu nem falei dos zagueiros do Fortaleza, entregam muito pouco, tá, pra colocar, né? São opções interessantes em questão do SG, mas
né, em questão de pontuação não entrega muita coisa não, beleza? Vou botar o Zé Rafael aqui no banco. E no ataque eu vou botar o... ou o Palácio ou o Flaco. Vou botar o Palácio. Vou botar o Flaco, falei errado, tá? Capitão, rapaziada, como a gente não tem Hulk, a gente vai de Paulinho. Que é o confronto mais fácil, é o jogador... É o confronto teoricamente mais fácil, é um jogador que pontua bastante, tá? Então eu vou estar com o Paulinho. Queria até arriscar num possível Estevão ou no Pedro, mas eu acho que o Paulinho é o mais confiável, ainda mais pensando que eu não vou ter o Rui, né? Vou confiar no Paulinho mesmo, 100%, e até dar a faixa de capitão pro homem, beleza? Esse foi o time, rapaziada. 107 cartões dos pontos 56. Pode ficar quase zerado se a gente trazer o William Oliveira. Mas foi o time. Tiramos leite de pedra. O time tá bom. Gostei do time, tá? Eu sinceramente gostei. Acho que faz sentido. Acho que é uma escalação boa. Eu acho que a gente pode fazer uma pontuação muito boa. Espero mitar essa rodada e também valorizar, né? Se vocês olharem aqui a valorização dos meus jogadores, o Rossi tá nada, um pouquinho nada de valorizado. O Piqueires a mesma coisa. Wesley desvalorizado. Naves desvalorizado. Rabelo desvalorizado. Veiga desvalorizado. Aí o Gustavo tá valorizado. O Pochettino vem de valorizado, mas pouco. Se a gente botar o William Oliveira, fica mais desvalorizado ainda. Paulinho, muito desvalorizado. Pedro, bastante desvalorizado até. E o Estevão, muito, muito mesmo. E o Abel Ferreira também, bastantinho desvalorizado, tá? Então, é interessante na questão de valorização. Os caras valorizados no nosso time é Rossi, Piquerez, Cristaldo e Pochettino. 4 jogadores. E tipo, 2 jogadores muito poucos valorizados. E o Pochettino também nem tanto, tá? Então, né, jogadores tranquilos de valorizar mesmo que tenham valorizado já, né? Então, a gente vai nessa vibe, a gente vai nessa ideia aí de escalação, beleza? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Deixa o like, se quiser compartilhar se você gostou do vídeo. Segue lá no Insta do Forigo, vou estar postando sempre quando sair vídeo novo no canal. E também a alteração do time, se tiver amanhã alteração, eu vou postar pra vocês aqui se vai entrar o William Oliveira, se a gente vai trazer o Everson pro gol mesmo, confiar se joga ou não, e botar o Rossi no banco, né? Se a gente vai talvez botar até Pochettino e Oliveira, quem sabe. Então vamos ficar de olho aí. Segue lá no Insta, como eu falei, @eduforigo, tô sempre postando quando sai vídeo novo e a escalação do time atualizada. Então, gente, muito obrigado, valeu, falou e tchau, família. Agora bora assistir o jogo da seleção também, né?